A cura de Sara. Um garoto nascido numa daquelas aldeias, ali na região da Galileia. Numa daquelas aldeias da região da Galileia. Seu pai pescador, um dia saíra para pescar, mas não retornou mais para casa. Uma violenta tempestade levou o pai de Gesiel. Gesiel, órfão de pai, e a mãe, muito apaixonada pelo marido, acabou ficando doente, numa doença insidiosa. Sara, deitada na cama, muito doente, e as suas vizinhas, condoídas com a situação daquela mãe e do seu pequeno filho, as vizinhas iam até a sua casa para fazer comida, limpar a casa, lavar as roupas, cozinhar algumas coisas, fazer o pão. E o Gesiel, sentado numa pedra na porta da cozinha, ouvindo aquelas mulheres tagarelando, dizendo sobre o Messias, sobre um rabi que era dali da região da Galileia. Elas diziam que aquele rabi, ele curava os leprosos, os doentes de todas as sortes, os paralíticos, os endemoniados de todos os tipos. Que aquele rabi, ele curava os cegos, os coxos, os surdos, mudos. Que aquele rabi, ele tinha o poder da cura e ele curava muitas e muitas pessoas. O Gesiel, ouvindo esse tipo de coisa, prestando muita atenção no assunto delas, pensou com ele: se este homem bom cura tantas pessoas, ele poderia cuidar e curar da minha mãe. Mas como eu vou levar a minha mãe até ele? Não tinha como. Pobres, sem condições financeiras nenhuma. Mas o Gesiel tomou uma atitude. Ele pesquisou e ficou sabendo que muitas pessoas daquela aldeia, elas iriam até aquele mestre. No outro dia, Gesiel levantou bem cedo para não perder tempo. Foi até a cozinha, pegou um pão, enrolou num pano, colocou dentro de uma bolsa feita de couro de carneiro, que o seu pai, quando era vivo, usava muito aquela bolsa. Gesiel foi até o quarto, olhou para sua mãe, que ainda dormia, e Gesiel viu que ela estava muito triste, muito abatida, estava muito pálida. E Gesiel saiu e foi acompanhando aquelas pessoas que estavam indo até aquele rabino. Misturou com outras crianças, com outras famílias. E as pessoas nem perceberam que aquela criança, de apenas 5 anos, estava sem a família. Eles nem perceberam, mas Gesiel continuou com eles. Depois de caminhar por muitas horas, sem noção de tempo, de espaço, de nada, Gesiel continuou a caminhada com aquela turba de pessoas. Quando chegou lá na frente, aquela multidão, aquele monte de pessoas de todas as formas, de todos os tipos de sofrimento, de todas as aldeias ali da região da Galileia, de Jerusalém. E o Gesiel, naquele ímpeto, naquela vontade de encontrar aquele Messias, por nome Jesus Cristo, o profeta, o Messias, Gesiel foi e cotovelando daqui e dali, ele queria ver, e quando ele chegou perto, ele viu aquele homem maravilhoso, alto, vestindo roupas simples, cabelos compridos repartidos ao meio. Mas Gesiel atentou para que ele era uma pessoa normal daquelas regiões, vestindo sandálias de couro,
roupas simples. Mas Gesiel percebeu que no rosto daquele homem havia uma coisa diferente. Existia um brilho, uma luz, uma serenidade, uma tranquilidade naquele rosto daquele homem. E Gesiel foi indo e trouxeram outras crianças para que fosse até perto de Jesus, para que as abençoasse. Gesiel estava próximo, quase podia tocar o mestre. Mas de repente um daqueles homens, um daqueles discípulos segurou as crianças e começaram a impedir de chegar até o mestre Jesus. Um deles segurou o braço de Gesiel. Jesus, porém, virou para trás e simplesmente disse com grande ternura e com inflexão da sua voz. Jesus disse assim: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeças, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino dos céus como uma criança, nele não entrará. Quando Jesus disse essas palavras maravilhosas, o homem soltou Gesiel. Gesiel correu de encontro ao mestre Jesus e deu-lhe aquele abraço mais gostoso, mais tranquilo. Jesus abraçou Gesiel com muito amor e muita ternura. Gesiel olhou para os olhos de Jesus. Gesiel não precisava pedir mais nada, porque aquele encontro de almas fez com que aquele garotinho, mesmo com 5 anos de vida, sentisse a plenitude do amor supremo de Deus naquele abraço. Muito feliz, e ele jamais esqueceria aquilo que o mestre disse: deixai vir a minhas crianças. Jesus soltou Gesiel, abençoou todas aquelas crianças. E Gesiel precisava voltar para casa. Gesiel precisava voltar para o seu lar, para a sua casinha e ver, porque ele acreditava que naquele olhar de Jesus, a mãe dele tinha sido curada. Gesiel acreditava nisso. E Gesiel voltou, e horas depois, quando ele estava chegando na aldeia, perto da sua casa, ele viu aquela aglomeração, aquele monte de gente, aquele fervoroso, aquela correria, pessoas gritando: Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, aleluia, aleluia. E Gesiel foi se aproximando, uma daquelas vizinhas veio correndo ao encontro dele, olhou para ele e disse: Gesiel, Gesiel, a sua mãe está curada, meu filho. Gesiel saiu correndo de encontro à sua mãe, entrou pela casa, viu a mãe dele ali em pé, totalmente curada. E ele sabia que tinha sido o amor de Jesus, o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus vivo que tinha curado a sua mãe pela sua fé de ter ido até o Mestre Jesus. Gesiel correu, saltou nos braços da mãe, beijou-a com amor, com carinho, com fraternidade, abraçou muito, muito, porque ele já não tinha mais aquele medo de perder a sua mãe, como tivera perdido o seu pai. E todos queriam saber de Gesiel o milagre, como que foi aquele encontro com Cristo, porque todos diziam: Gesiel, você sumiu, onde você estava, você desapareceu por horas. E Gesiel dizia: eu estive com Jesus, eu estive com o Mestre. E todos queriam saber sobre Gesiel e o encontro maravilhoso com Jesus Cristo. Gesiel, onde ia, em todos os lugares,
ele tinha que contar para todas aquelas pessoas do encontro dele com Jesus Cristo. E Gesiel sempre contava. Por muito tempo, Gesiel cresceu com aquela coisa boa, aquela coisa maravilhosa, de onde ele ia contar sobre o Mestre Jesus. Por muito tempo, Gesiel e sua mãe queriam tanto encontrar novamente aquele Mestre Jesus, aquele profeta que curava as pessoas em todos os lugares, mas eles não encontraram mais, porque depois de um tempo, eles ficaram sabendo que Jesus foi preso, Jesus foi humilhado, espancado, sangrado, e Jesus foi levado até a cruz, e Jesus foi crucificado. Depois do crucificamento, Jesus ressuscitou, Jesus voltou novamente, era o que corria na boca de todo mundo, nas aldeias. Depois do terceiro dia, Jesus tinha voltado à vida. Muitos viram, muitos presenciaram. E aquilo dava um ânimo maravilhoso para todas aquelas almas sofridas. Depois de um certo tempo, o Gesiel foi crescendo e ele continuou pregando a palavra de Jesus, aqueles ensinamentos lindos que ele tinha visto, que ele tinha ouvido mesmo como criança. Depois de um tempo, Gesiel foi até Roma. Quando Gesiel estava em Roma com outros irmãos, ouvindo a pregação de alguns irmãos que ali no meio das pedras, escondidos, falavam de Cristo. Os guardas romanos chegaram, prendeu Gesiel, prendeu outros irmãos e levaram eles. E jogaram eles para as feras terríveis. Jogaram eles para aqueles leões famintos. E Gesiel, mesmo ali, firme e forte com fé, defendendo Jesus de todas as formas, foi dilacerado pelas presas terríveis daqueles leões africanos que dilaceraram o seu corpo. Gesiel desprendeu daquele corpo material e Gesiel foi subindo as esferas mais altas e foi ouvindo aqueles cânticos maravilhosos, pelos aqueles anjos, aqueles espíritos superiores, canções belíssimas. E Gesiel defrontou mais uma vez com o Mestre, iluminado nas altas esferas. O Mestre Jesus estava ali recebendo todos aqueles irmãos que em nome do amor, em nome de Deus, em nome de Jesus, tinham pagado pelo sacrifício daqueles homens ignorantes que não tinham amor dentro das suas almas. Jesus recebeu a todos, Jesus abraçou todos eles e foram para as esferas mais altas. Todos nós devemos e temos que ir até Jesus. O caminho é nós irmos até o Mestre, abrindo nossos corações, abrindo nossas mentes, acreditando no poder de Jesus, acreditando no poder de Deus. Pensem nisso. Vamos nesse momento fazer as nossas vibrações, vibrando amor ao planeta Terra, vibrando amor a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, vibrando energias positivas para todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão desesperados, ansiosos, necessitados do amor de Cristo. Vibramos energia para o nosso país, para o nosso planeta Terra, para que um dia possamos ter esse planeta, um planeta melhor, um planeta de amor, um planeta de paz, um planeta de carinho, um planeta de perdão. Que o perdão é a nossa força. Quando nós perdoamos, nós tiramos um fardo pesado das nossas costas. Quando nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós sentimos o amor de Cristo em nossos corações. Perdoai, não 7, mas 70 vezes 7 vezes, irmãos.
Essa é a lei, esse é o jugo, esse é o fardo que Jesus nos pediu. Que possamos perdoar infinitamente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Que assim seja. Em nome de Jesus. Muita paz, muito amor, uma boa noite, um bom dia, luz e paz para cada um de nós. Que assim seja. Em nome de Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso. Amém.